Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. Boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos cá hoje para falar dos jogos de 26 de 3 de 2024. Vamos falar de dois jogos que me saltaram à vista, dois jogos do circuito masculino. Existem muitos jogos, no entanto, em pré-life é difícil, com as odds que nós temos em Portugal, encontrar algum valor a longo prazo. No circuito feminino parece-me que as odds estão um bocado justas. Claro que a partir dos quartos de final, meias finais, tudo o que é acima de 2,20 parece-me compensar, principalmente em jogos com uma tendência para ser mais equilibrados do que as odds sugerem. É o caso, por exemplo, do jogo da Sakkari contra a Rybakina que a verdade é que não tem estado tão bem quanto isso, tem conseguido impor o seu ténis, aquele ténis mais explosivo, mais de potência, mas a verdade é que jogando com uma jogadora mais variável pode ter mais dificuldades, e surpresas têm acontecido. Ainda ontem tivemos a Alexandrova a vencer a Iga Swiatek por 2-0, por isso, e foi uma entrada que eu partilhei lá no Discord. Vou deixar aí o Discord no link na descrição, e também mostrar aqui, na altura, a Alexandrova estava a perder 1-0 no segundo set, ia servir para um igual, e ela estava a 2,55. Achei um modo exageradamente alta para aquilo que se passava dentro do corte. Claro que a Iga podia ter ganho, podia, mas acho que a odd não estava justa para a Iga, muito levado à confiança que os apostadores têm na Iga e também os resultados que ela tem obtido, muitas vezes até de virada, mas naquele jogo em particular estava a cometer muitos erros. No serviço também não estava tão bom quanto já teve em jogos passados, muito errática no fundo do corte, a tentar acelerar os pontos e muitas vezes sem ter os apoios corretos, nem a orientação da cabeça da raquete adequada para aquilo que era o perfil da agressividade da Alexandrova. E pronto, foi uma 2,55, acabou-me por salvar um bocadinho o dia ontem, mas pronto, estamos cá hoje para falar de jogos para terça-feira. Temos aqui o Thomas Machac contra o Matteo Arnaldi, e aqui este jogo em particular salta-me à vista porque o mercado está a dar demasiado favoritismo ao Machac, que vem de um jogo extremamente longo frente ao Andy Murray, 3 horas e 25 minutos. Aqui o jogador checo de 23 anos está a jogar um bom ténis, não vou dizer que não, mas parece-me que o mercado está a exagerar um pouco. Eu acho que quem devia ser favorito era o Arnaldi. Eu percebo que o último jogo entre os dois em Dubai, onde o Machac ganhou por 6-1 e 6-0, esteja aqui a influenciar claramente esta odd, mas são jogos diferentes e com características diferentes. Por isso, o Arnaldi, que venceu o Bublik, venceu mais recentemente o Shapovalov que tinha derrotado o Stefanos Tsitsipas, ainda longe do seu melhor nível, mas não deixa de ser sempre um jogador perigoso, porque tem armas para o ser e para ganhar 80% dos jogadores, mesmo não estando nas melhores condições físicas. O Machac venceu o Rublev, foi um bom jogo, 6-4, 6-4, mas também o Rublev, que dentro daquilo que é a sua estratégia, a técnica da força, acabou por cometer muitos erros não forçados, e basta ver que, em termos estatísticos, temos 23 erros não forçados, 16 winners. Do lado do Machac tivemos 17 winners e 22 erros não forçados. Onde é que esteve a grande diferença? Foi na capacidade de salvar breakpoints, porque o Machac teve 2 breakpoints contra e conseguiu salvar todos, e o Rublev teve 4, conseguiu apenas salvar 2, e muito parte desses breaks que não conseguiu salvar foi, lá está, com o índice de agressividade demasiado alto para aquilo que era a importância de ganhar o ponto. Por isso, a minha sugestão de aposta aqui será a vitória do Arnaldi, o 98 a longo prazo. Eu acho que é um jogo muito mais equilibrado. Se a odd do Machac tivesse um 90, já não mexia nesse jogo. Como está um 80, parece-me que o valor está do lado do Matteo Arnaldi. Está a jogar um bom ténis, está a se ver muito bem, varia muito bem no fundo do corte, e acredito que vai colocar grandes dificuldades ao Machac. Depois, por último, temos o jogo do Grigor Dimitrov contra o Roberto Urcas. Aqui vou-me posicionar do lado do Grigor Dimitrov. Em termos de confronto direto, venceu os últimos 4 jogos contra o polaco. O polaco que teve aqui um jogo difícil contra o Sebastian Korda, o jogador da casa, 2 horas e 18 minutos. O Roberto Urcas ganhou 7-6 no primeiro set, depois perdeu também 7-6 o segundo, e depois ganhou 6-3, mas foi um jogo interessante, praticamente sem breaks, tendo ali a situação do Korda no segundo set, enfrentou uma situação de breakpoint no seu
no seu primeiro jogo de serviço, mas depois, até ao final do set, não houve qualquer situação de break. No terceiro e derradeiro set, a estratégia do polaco acabou por impor-se e acabar por ganhar, mas foi um jogo teoricamente difícil para o polaco. Dimitrov venceu o Hoffman por 6-1 e 6-0, basicamente em 47 minutos. Está a jogar muito bem, está confiante, é um jogador que varia muito bem. Tem aquela backhand no novo, muitas vezes acelera entre os pontos e coloca o adversário em dificuldades, e parece-me que a servir como está a servir, a jogar tão bem como está a jogar no fundo do corte e varia no jogo à rede, eu acho que o Roberto Urcas vai ter muitas dificuldades. Eu acredito que a longo prazo o Dimitrov vai ganhar ali na casa dos 58-60% dos jogos nessas condições, e olhando para aquilo que é o momento de forma do Roberto Urcas, que vem de 2 derrotas, uma delas frente ao Gael Monfils e outra frente ao Gumberto nos quartos de final de Dubai. Lá está, isso tudo junto faz-me olhar para o Dimitrov e mesmo assim considerar um modo de valor. Claro que são 2 jogos que entram aqui num perfil de jogos equilibrados, pode cair para qualquer um dos lados, por isso cada um que faça a sua análise e tente olhar para aquilo que é o seu modelo preditivo e perceber se há valor ou não há nesses jogos, se possível deixar para o ao vivo onde tenha acontecido as melhores oportunidades, e uma vez mais convido para o nosso servidor do Discord, está aí o link na descrição, tem lá sempre pessoal a falar sobre alguns jogos, a mandar algumas tips dentro daquilo que é o seu modelo de trabalho. Claro que antes de aceitar qualquer tipo, percebo quais são as razões que levam os utilizadores a falarem e a sugerir aquela aposta, e depois vocês façam o vosso exercício e depois apostem com responsabilidade e valor. Pessoal, isto foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos numa próxima oportunidade aqui em Miami.